Então eu desejo essa paz para você e com muita disposição, com o coração alargado, desejoso de fazer uma experiência concreta com o amor do Pai, que nos atraiu a este acampamento de oração para mulheres. Eu dou continuidade à nossa programação, compartilhando com você, nesta manhã, a respeito da missão da alma feminina no mundo, a missão da mulher no mundo. Olha que responsabilidade, mas olha que graça que Deus nos concede nesta manhã, falarmos a respeito desse tema tão importante. Mas eu considero também importante fazer uma pequena retrospectiva, até para que você que começou a nos acompanhar agora, siga, digamos, o fio da meada do nosso evento, que começou na sexta-feira, com a missa de abertura presidida pelo querido Padre Adriano Zandoná, que fará também hoje à tarde a missa de encerramento deste acampamento para mulheres, que está sendo uma bênção, não é verdade? Graças a Deus está sendo uma bênção também para mim. Graças a Deus. Então, começamos com a missa na sexta-feira. Ontem, pela manhã, eu tive a responsabilidade de falar a respeito do tema vocação da mulher, dom e tarefa, fazendo memória às palavras do querido São João Paulo II, que escreveu a carta dedicada a nós mulheres, com o tema a dignidade da mulher. E não só esse documento, muitos outros, a Teologia do Corpo e tantos outros discursos e documentos do Papa, ele exalta de maneira ordenada, nobre e terna, como ele sempre foi, a vocação da mulher e a sua missão no mundo. E João Paulo II, ele diz nas entrelinhas dos seus escritos que todo dom traz em si uma tarefa. E o dom de ser mulher, que é um grande dom, traz também a tarefa de cultivar esse dom e colocar todas as nossas virtudes, características próprias da alma feminina ao serviço da humanidade, revelando assim a face amorosa de Deus ao mundo. E essa oferta, essa tarefa, esse dom, ele é compartilhado de forma muito original, digamos assim, através da geração de vida. Nós, mulheres, temos uma parceria com Deus na geração de vida, em dar continuidade a esta obra linda de criação que Ele plasmou no coração da mulher, ao nos dar a graça de conceber vida no ventre, mas também em todas as nossas todo o nosso movimento, todas as nossas atividades, em todo o nosso ser. E eu falava que nós geramos vida com um sorriso, com um olhar, com um abraço, com um acolhimento, com um conselho, com uma escuta, arrumando a nossa casa, exercendo a nossa profissão, cuidando daqueles que Deus nos confia. E aí exercendo a nossa maternidade. Por natureza, nós somos vocacionadas, minhas irmãs, ao amor. E amando, nós somos libertas, somos curadas e nos tornamos muito mais livres, vivendo plenamente a nossa vocação. Depois tivemos a graça de ter a querida irmã Maria Joana, que falou a respeito do tema mulher orante. E nós já descobrimos, e nesse acampamento fica ainda mais forte esta certeza de que nós, como mulheres, somos chamadas a um relacionamento mais profundo com Deus. Temos vários dons específicos e característicos da alma feminina, e um deles é essa sensibilidade para o sobrenatural. Então nós precisamos, e é uma necessidade, por isso precisamos mesmo de ter uma relação mais profunda com Deus, estreitar o nosso relacionamento com Deus por meio da oração. Uma mulher sem oração é uma mulher que não sabe de onde veio, onde está e nem para onde vai. Fica atirando para todos os lados e não consegue firmar a sua vida, não consegue caminhar com segurança. Uma mulher que não tem assim, um projeto de vida mais delineado, um futuro mais acertado para seguir na sua direção. E eu estou falando uma linguagem bem espiritual, no sentido de que nós viemos do coração de Deus e estamos neste mundo cumprindo a missão de amar e amando, revelar o amor de Deus nas realidades que Deus nos permite estar, sejam elas quais forem. Às vezes em casa cuidando dos filhos, às vezes diante de uma assembleia pregando, mas às vezes ali varrendo, às vezes
revelando a face de Deus num bom dia que você dá para o motorista do ônibus, logo pela manhã, quando você pega o transporte para ir para o trabalho. Enfim, sempre revelar essa face de Deus, mas conduzida sempre pelo destino que é o céu. Nós nascemos do coração de Deus, viemos a este mundo revelar a face de Deus e voltamos para o céu. Então, se nós não temos uma perspectiva de céu, a gente vai vivendo de qualquer jeito. Mas não podemos viver de qualquer jeito. Somos filhas de Deus. E a nossa meta é o céu. Então, estreitemos enquanto é tempo. Aprofundemos enquanto é tempo a nossa relação com Deus. Em outras palavras, a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. Depois, no período da tarde, nós tivemos a graça de ouvir a querida Sônia Venâncio falando a respeito do tema do cansaço ao florescimento. E existem muitas mulheres cansadas. Quem não, né? Quem nunca? Não só fisicamente falando, mas principalmente em nossos dias, com tantas enfermidades emocionais, com tanta desordem interior, nós nos vemos cansadas emocionalmente, com uma exigência tremenda de saber de tudo, fazer tudo, estar em todos os lugares. E isso nos cansa, nos deixa assim exaustas. E Deus nos convida ao florescimento. Eu, inclusive, estou escrevendo já um 4º livro que tem como tema aí em volta do florescimento, porque a alma feminina ela é vocacionada ao florescer. Nós nascemos, vamos nos desenvolvendo, nos conhecendo, tomando posse dos dons que Deus nos deu, tendendo, caminhando para o florescimento. E o florescimento da mulher enobrece o lugar onde ela está. A mulher chega com o coração ordenado pelo amor de Deus e ela floresce, colocando ordem, harmonia e beleza. Então, a Sônia falou a respeito do cansaço ao florescimento. Hoje pela manhã nós tivemos de volta a querida irmã Maria Joana falando do servir é reinar. Eu achei tão bonito, estava ali nos bastidores escutando a irmã. E ela falando dessa perspectiva da realização através do serviço. E que seja leve, o nosso serviço seja leve. Fazer um bolo, eu vou fazer um bolo, meu Deus, tenho que fazer um bolo. Não, eu vou fazer um bolo e vai ficar maravilhoso, sabe? Nossa, eu vou ter que arrumar meu cabelo, mulher, nossa, tem que cuidar. Não, eu vou cuidar do meu cabelo, porque ele é lindo, Deus me deu e eu vou arrumar. Sabe, com leveza, transformar as suas atividades, seus desafios do dia a dia, numa leveza, numa graça. Um coração grato é sempre uma terra fértil, onde a beleza existe, onde Deus pode fazer milagres. Então, minhas irmãs, menos murmuração, mais gratidão. E eu tenho certeza que tu serás mais feliz também. E reinar para nós é servir mesmo, porque servindo nós nos realizamos. Essa força interior que quando a gente está quase morrendo e um filho diz, mãe, você vai com tudo e serve, com amor, com generosidade e volta mais descansado. Então não tenha medo de servir. O mundo diz, olha para si, cuida de si. A gente diz, serve, abre teu coração, baseado na palavra de Deus, porque foi Jesus que nos ensinou isso, né? Ele disse, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele não prometeu vida fácil para ninguém aqui neste mundo, mas prometeu a felicidade eterna, onde não haverá lágrimas. E eu sonho tanto com esse dia, onde nós estaremos face a face diante de Deus, contemplando a beleza ao extremo, porque Ele é o autor de toda beleza, e quando nós estivermos diante dEle, não haverá lágrimas, nem choro, nem dor. Ele fala sobre isso em Apocalipse. Então nós caminhamos para esse dia. Enquanto estamos a caminho, minhas irmãs, servir, amar, ressignificar as dores, tendo como meta o céu. E a partir de agora, eu tenho a responsabilidade de falar a respeito desse tema que é a alma feminina e a sua missão no mundo. Durante todo o final de semana, nós fomos falando a respeito da nossa missão no mundo, né? Nós estamos dizendo o tempo todo, olha, a nossa missão é assim, precisamos fazer isso e isso. Eu tenho certeza que alguns fachos de luz foram iluminando aí a sua realidade. E com certeza você volta para casa com direções para a sua vida. E é o próprio Deus que quer falar diretamente com você.
Porque não adianta eu falar simplesmente da minha vida, eu quero que você também olhe para a sua vida, se reveja e de forma muito concreta possa dar passos na direção da missão, da realização plena do projeto de Deus para a sua vida, que é um projeto de felicidade. Inclusive eu encontrei uma de vocês, hoje pela manhã, quando eu participava da missa aqui no santuário, e ela me disse, olha, Deus falou tanto ao meu coração quando você disse que Ele tem a nosso respeito um projeto de felicidade, trouxe seu testemunho. E aí foi dando ali um testemunho dela também, baseada na minha experiência, que eu compartilhei no meu podcast, que é Palavras que Geram Vida. Inclusive fica a dica, viu? Podcast voltado mais para o florescimento, a cura interior. Você pode ter acesso aí no Spotify. E ela testemunhava que ela nunca tinha escutado falar a respeito dessa palavra, que está em Jeremias 29:11, e Deus diz, tenho em relação a vós um projeto de felicidade. E essa é uma verdade que precisa ser lembrada sempre. Mesmo que você esteja sofrendo, passando por provas, a minha vida sempre teve tantos desencontros, ok, mas o que você vai fazer com isso a partir de agora? Sabendo que Deus tem em relação a você um projeto de felicidade. E não é uma felicidade assim supérflua, baseada em botox, em academia, enfim. É uma felicidade da alma, minha irmã, uma felicidade interior, uma felicidade que acontece aqui dentro e vem para fora, transborda numa vida ordenada. E essa felicidade você só pode experimentá-la pela graça de Deus, pela força do batismo no Espírito Santo, pela a unção de Deus que faz desabrochar em nós os dons, os carismas próprios que Ele nos deu. Eu sei que o meu tema não me chama a um testemunho pessoal, mas deixa eu só contar um recorte para você. Há alguns anos atrás, que eu nem consigo fazer a conta, porque são vários, graças a Deus. Eu era uma adolescente, uma jovenzinha lá na minha cidade, no Nordeste do Brasil, que tinha muitas coisas, né? Uma família pobre, materialmente falando, mas tinha a maior riqueza, que eram os meus pais, meus irmãos, todo mundo trabalhando de forma honesta para se sustentar. Mas lá no fundo eu tinha um vazio, uma sede de algo mais, e eu buscava algo mais. Uma família católica, minha mãe já está na eternidade, mas uma mulher de fé, que sustentou a nossa família com a sua oração, rezando o ofício da Imaculada, de joelhos. Eu pequenininha tenho essa imagem, minha mãe ali rezando por nós. E faltava uma coisinha aqui dentro, eu olhava assim para as estrelas, para o céu, eu falei, meu Deus, nem falava meu Deus, né? Nem conhecia tanto essa experiência assim, mais pessoal com Deus. Falta algo. E eu buscava algo. Até que um dia eu fui num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que minha gratidão a essa graça, essa torrente de graças, como diz São João Paulo II, nos seus escritos a respeito da Renovação Carismática Católica. Participei de um grupo de oração, fui batizada no Espírito Santo, saí daquela igreja numa alegria, num preenchimento, num transbordamento. A rua parece que tinha sido lavada, todas as cores diferentes. Aquilo que me custava muito realizar passou a ser uma alegria e um transbordamento, uma graça que não teve mais espaço para o vazio, porque Deus veio fazer o florescimento acontecer na minha alma, trazer esse projeto de felicidade para a minha alma, e Ele vai transbordando à medida que eu vou alimentando essa experiência todos os dias. Porque o nosso encontro pessoal com Jesus não pode ser lá em 1900, naquela época. Não, é todos os dias. Todos os dias. Assim como precisamos comer todos os dias para nutrir o nosso corpo, precisamos nos encontrar com Jesus todos os dias para nutrir a nossa alma. E essa alegria, esse projeto de felicidade, essa vida leve que você tem buscado, minha querida, eu tenho que dizer para você com muita clareza, só Deus pode lhe dar. Você pode colaborar ordenando a sua vida, principalmente nós mulheres, precisamos nos cuidar,
trabalhar no nosso autoconhecimento, buscar intimidade com Deus, se for preciso uma terapia que faça, buscar atividade física de forma ordenada, sim, cuidar da nossa alimentação, sim, cuidar do nosso visual, sim, de forma ordenada, mas eu não posso te enganar. A verdadeira felicidade, o verdadeiro preenchimento da tua alma tem que ser da parte de Deus. E aí transborda nas suas escolhas ordenadas para fortalecer ainda mais a sua experiência com Deus. Então saia deste acampamento, minha querida, decidida a buscar Deus de todo o seu coração. Quando você se relaciona com Deus, quando Deus é o centro da sua vida, todas as outras coisas fluem, com desafios, sim, com lutas e cruzes, sim, mas com a graça de Deus, que vem em seu socorro a cada instante, diante de cada situação, conforme Ele mesmo nos prometeu. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, cumpridor de promessas. E Ele não nos abandona, como Ele mesmo nos fala tantas vezes na sua palavra. Nunca te deixarei só. Eis que eu estou contigo. E Deus fala se você quer ouvir. Porque às vezes você fala, Deus não fala comigo. Mas espera aí, você tem escutado Deus? Você tem dado espaço para Ele falar? Eu vou caminhar, eu ponho um som bem alto para dar ritmo. Mas Deus quer falar contigo na caminhada, querida. Que você está sozinha, ali. Escuta Deus, desliga mais esses ruídos externos, escuta, porque Ele fala na tua alma. Agora há pouco eu escutei Deus falar comigo. Eu subi aqui para a pregação, falei, meu Deus, tanta gente já falou tanta coisa, que tu queres de mim? Claro, eu já tinha uma direção, mas é preciso ter esse esvaziamento toda hora. E me deu uma pontinha de medo, assim, o que é que eu vou falar? Aí eu abri a Bíblia, assim, né? Rapidinho, até estava procurando a outra passagem. Aí eu bati os meus olhos numa passagem que eu deixei bem grifada. Não temas, porque eu estou contigo. Opa, Deus já falou aqui comigo. E aí nós vamos seguindo. Mas Ele fala com cada um de um jeito. É preciso você encontrar aí sua via de relacionamento com Deus. Vamos lá. Minhas irmãs, peguemos a palavra de Deus que está em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19, você que está aqui com a palavra de Deus, está no Antigo Testamento, quem usa a Bíblia da CNBB, vou te ajudar, é página 229, já pega aí para nós, lendo esta palavra, encontrarmos também a direção de Deus para a nossa missão no mundo. Encontraram? Amém? Vamos lá. Você de casa também, já anota aí para você ler com calma depois. Veja, antes mesmo de ler a palavra, eu introduzo dizendo assim: conscientes ou não, minhas irmãs, nós precisamos fazer escolhas. Conscientes ou não, do nascer ao pôr do sol, nós vamos escolhendo. Que horas acordar, se põe mais 10 minutos de soneca ou não, que é terrível fazer isso. Nem mata o sono e atrasa a gente, né? Que roupa que eu vou, o que eu como, de onde vem, para onde vou. Nós vamos escolhendo o tempo todo. Mas quando nós tomamos consciência de que as nossas escolhas, elas determinam vida ou morte, nós nos tornamos muito mais responsáveis. E Deus, Ele quer nos falar diretamente através da sua palavra a respeito disso. Por isso, em Deuteronômio 30:19, o Senhor diz assim: cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias. Vou até ler isso de novo. Pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Minhas irmãs, o Senhor hoje diz para mim, para você,
Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele, como pai que ele é, bondoso, nos conhecendo, ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. E escolher a vida é escolher amar ao invés de odiar, minhas irmãs. É escolher calar quando os nossos impulsos querem fazer, falar. É escolher silenciar quando nossa razão diz que nós nos devemos nos justificar. Você tem o direito. E muitas vezes nós precisamos contar 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Silenciar e esperar o momento de falar. É escolher promover a paz e o perdão quando o ambiente está propício para a discórdia. Você tem feito isso? Escolhe, pois, a vida. É o Senhor que diz: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Meus irmãos, os nossos afetos, eles foram feitos para nos conduzir ao bem. Mas quantas vezes nós escolhemos deixar que os nossos afetos nos levem de um lado para o outro, ou matamos os nossos afetos? Inclusive, eu até estou escrevendo um artigo que vai sair no portal esses dias, que nossos afetos não nos matem, mas também que nós não os matemos, né? Precisa ser ordenado para o amor, ao serviço da vida. Nossos afetos foram feitos para nos conduzir ao bem, mas quantas vezes nós nos deixamos levar por eles e fazemos o mal? O que nos leva a agir assim? É justamente a nossa desordem interior. Nós queremos uma coisa e nós falamos outra o tempo todo. Ou agimos diferente da forma que nós gostaríamos, e então nós ficamos chateadas e às vezes nós até mesmo autocondenamos. O que está acontecendo? Existe uma desordem interior. Nós nunca temos uma atitude do nada assim. Sempre tem ali uma dor, uma ferida que precisa ser curada, uma necessidade que precisa ser socorrida. Quer um exemplo? Quando você vê uma mulher arrogante, mal educada, com palavras grosseiras, não devolva a mesma moeda. Essa filha geralmente está ferida, está precisando de colo, de abraço, de acolhimento. Eu, na Canção Nova, já exerço, né, a função, a missão, né, não é uma função, é uma missão de formadora. Quantas vezes eu já atendi irmãs que vinham assim, com uma alma ferida, mas disfarçada em atitudes assim mais grosseiras. E a pessoa está falando uma coisa e você está entendendo outra, né? A pessoa está dizendo: não, porque eu fui injustiçada, aconteceu isso, isso, isso. E Deus está falando no seu coração: na verdade, essa menina precisa só ser compreendida e amada. E vem cá, deixa eu te dar um abraço, antes de continuar a conversa. Ah, não, deixa eu te dar um abraço. Deus te ama, Deus está contigo. Às vezes a pessoa começa até a chorar e percebe que realmente a sua fome não é de justiça, é de amor, é de acolhimento. Então seja mais caridosa, mais compreensiva também com as outras mulheres. Nós podemos nos ajudar muito, minhas irmãs, porque nós nos conhecemos bastante. Sabemos das nossas necessidades, das nossas carências, mas também da nossa força. Nada de crítica, nada de julgamento, de condenação. Vai mais profundo, vai na alma. Escolha amar, escolha a vida, escolha a bênção, que eu tenho certeza que você mesmo será beneficiada. Não precisa ser assim, né? Tanto julgamento, tanta pressa. Aliás, para que tanta pressa? Nós temos andado com tanta pressa o tempo todo, sempre correndo, e às vezes nós nem sabemos por que estamos com pressa. Eu moro em São Paulo, capital, na Missão Canção Nova de São Paulo. Inclusive, um abraço para todas as minhas irmãs, povo de São Paulo que acolhe tão bem a Canção Nova. E em breve, nesse mês, nós teremos também uma conferência para mulheres lá, e eu espero encontrar você lá em São Paulo. Entra aí nas redes sociais da Canção Nova em São Paulo, que você vai encontrar as informações. E eu vejo uma agitação, uma correria, e se eu não ficar atenta, também fico correndo o tempo todo.
Parece que é própria, está na moda, tem muito o que fazer e correr muito, andar com pressa, né? Nós arranjamos muitas coisas para fazer e somos iludidas com a síndrome de Mulher Maravilha, que tudo pode. Quem nunca foi iludido com essa síndrome? Só que isso não é verdade. Às vezes nós exigimos de nós uma responsabilidade que vai muito além das nossas forças. Preste atenção, minhas irmãs. Nós mesmos exigimos de nós, vamos dando um sim para tudo, querendo fazer tudo. Nós queremos estar em todos os lugares, sabermos de todos os acontecimentos. E você fala, eu tenho que saber, porque senão vão achar que eu estou atrasada, estou para trás. Então eu tenho que entrar na internet o tempo todo, ler os sites de notícia o tempo todo, saber também da vida dos artistas, onde vai, de onde veio, o que fez, o que deixou de fazer. E vamos nos acumulando de coisas, e vamos exigindo de nós, seguindo aí a exigência própria da sociedade, que se expressa através da mídia, exigindo que termos filhos bem educados, um casamento perfeito, sermos bem-sucedidas no nosso trabalho, sermos boas filhas, boas irmãs, termos uma casa limpa, organizada, impecável, e postarmos lindas fotos com cobertura real de tudo isso nas redes sociais. Mas me diga uma coisa, usando a sua razão, pensando um pouquinho aí. Isso é possível? O tempo todo? Claro que não, né? Estou achando vocês muito tímidas. É possível? Não. Só que nós não paramos para pensar a respeito disso. E vamos só abraçando as coisas que vão nos oferecendo. E a carência, né? Qualquer coisa que me vier tá bom. O importante é que preencha meu tempo, preencha. E essa tem sido também uma via para nos tirar do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós preenchemos o nosso dia a dia com tantas coisas que não sobra tempo para rezar, não sobra tempo para ouvir a Deus, não sobra tempo para ouvir o nosso coração, para nos conhecer. E aí a gente vai ficando assim, cada vez mais louca, cada vez mais agitada, fragmentada, nos perdendo, nos esvaziando, diante de um dom tão belo que Deus nos deu, que é a nossa feminilidade. Então, minha querida irmã, você que está aqui, você que me acompanha pela rádio, pela TV, onde quer que você esteja, se você está ouvindo isso, é Deus que está te convidando a prestar atenção na graça e na responsabilidade, que é exercer a sua feminilidade no mundo, de forma ordenada, minha querida. A vida real e saudável, ela é construída com pausas, com idas e vindas, com erros e acertos, com muitas lutas, com muitas ofertas, mas também com muita sabedoria para dizer sim ou não, para escolher entre a vida e a morte, a bênção ou a maldição, o tempo inteiro e diante de cada proposta, de cada oferta que o mundo nos oferece. Então preste bem atenção, você não precisa estar em todos os lugares, saber de todas as coisas, estar antenada com tudo, o tempo todo, porque isso cansa, isso é desumano. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. É claro que você não vai cruzar os braços e deixa a vida me levar. Não, você tem sua responsabilidade, mas com ordem. E é por isso que nós precisamos aprender a fazer escolhas. A palavra de Deus diz, hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Aí você vai escolher comer 2 pães no café da manhã ou comer um pedaço de pão e uma fruta. É aí que a palavra de Deus se concretiza. Você vai escolher ficar no celular, olhando a vida dos outros, colocar um tênis e fazer uma caminhada para cuidar da sua vida, que é mais importante. A bênção ou a maldição, a vida ou a morte, o tempo todo Deus está te convidando a escolher. E depois que você ouviu tudo isso que você tem escutado durante o acampamento, depois de Deus falar ao seu coração, eu desejo profundamente que você escolha a vida, para a sua felicidade, para a sua salvação, minha irmã. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Eu gosto tanto dessa passagem da Sagrada Escritura, Eclesiástico 3. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. E existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de conviver,
existe o tempo de lazer, existe o tempo de autocuidado, existe o tempo da oração, e o dia, 24 horas, dá tempo para tudo. É só nós organizarmos. E aí, se você prestar atenção, você vai ver que tem muita coisa fútil, que está roubando o seu tempo, que não está acrescentando em nada. Preste atenção para você ver, na sua realidade. É preciso ter coragem de parar para respirar. Ouvir uma canção. Você tem parado para ouvir aquela música que você gosta? Ou vai ouvindo e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? Aliás, eu pergunto mais, o que você tem escutado de música? O Padre Jonas, fundador da Canção Nova, que já está na eternidade, mas continua muito presente em nossos corações, vivo, através do dom Canção Nova, carisma Canção Nova, ele sempre nos falou e nos formou muito. Eu tenho escutado, que tipo de música eu escuto? Porque a música ela tem um poder muito grande de influenciar as nossas ações. Uma música que vai falar de traição, de essas coisas que, nem vou falar, que vocês sabem, né? Vai nos levando para baixo, sem nem você perceber. Mas uma música que diz, Tu és o centro da minha vida, Senhor. Minha alma repousa e descansa em Ti. Você vai ouvindo e a sua alma vai sendo elevada também. Uma música clássica para trazer paz. Um canto gregoriano para te acalmar dessa agitação, dessa ansiedade. Mas se esforce para isso. Não vá ouvindo qualquer coisa que toca no rádio, não, viu? Coloque disciplina na sua vida. Deus está lhe chamando a pôr ordem na sua vida, de dentro para fora, mas isso passa por suas escolhas. Você é livre. E o dom que nos faz diferente das outras criaturas é justamente esse. Deus nos fez livres para escolher e Ele respeita a nossa liberdade. Portanto, escolhe, pois, a vida e não a morte. Fazer um bolo, cultivar uma planta, fazer uma caminhada sem celular, sem fone de ouvido, são escolhas que vão gerar vida na sua alma. Arrumar seu guarda-roupa, aliás, é uma dica que eu gosto tanto de dar nos encontros de mulheres, porque eu aplico ela também na minha vida, e eu tenho muito medo de falar uma coisa que eu não vivo. Deus me ajude, né, a viver a coerência. Mas sabe, o nosso guarda-roupa, ele representa muito do nosso interior. Se o seu guarda-roupa está com muito excesso, roupa que há mais de um ano você não usa, sapato que está ficando todo craquelado assim, porque é uma coisa que não dá para guardar, meninas, é sapato. Ou você usa ou você doa. Porque a gente guarda para ir naquele lugar, aquela festa, quando vai usar está todo craquelado, e começa descolando, você vai na festa e sobe aquela aba assim, né? Quem nunca viveu isso? Que descola, você fica com uma vergonha. Então, não vale a pena guardar 1000 sapatos, guarda 10 no máximo, que a gente gosta, né? Mas 1000, 100 não vale a pena. Tira os excessos, fica com o essencial. Roupa que há um ano você não usa, já não lhe pertence. Preste atenção, não pertence mesmo. Passou a estação primavera, verão, outono, inverno, você não usou. Quando eu emagrecer, Janira, mas você emagreceu nesse um ano último? Não. Você tem feito alguma coisa em prol desse emagrecimento? Não, então essa roupa não te serve, tem que doar. E eu vou te contar um segredo, quando nós doamos, nós ganhamos. Aqui na Canção Nova a gente vive muito isso, né, meninas? Doa que a gente ganha mais. E a gente doa para as nossas próprias irmãs, faz um retiro da Boa Morte, né, tirando os excessos, nos organizando. E olha, é uma bênção. Eu vivo isso de maneira tão concreta. Então põe ordem lá no seu guarda-roupa, minha querida, tira os excessos. Outra dica, tira os excessos também colocando ordem no seu armário do banheiro, resto de creme. Amostra grátis, para que serve a amostra grátis? Pelo amor de Deus, a gente ama guardar, né? Eu vou dizer, em nome de Jesus, eu amava guardar, agora eu já vou passando para frente. Que eu vivi a experiência de ressignificar as minhas escolhas, inclusive quando eu estava escrevendo esse bendito livro. Porque ele é um livro escrito para mulheres. E eu escrevi durante a pandemia, tive mais tempo, lia, relia, estudava, pegava os documentos da igreja, ia, relia, aí tinha coisa que era muito difícil para mim escrever da minha vida, eu chorava, fazia adoração, rezava, e depois voltava, escrevia. Teve coisas que eu sonhei que Deus dizia, escreve, e eu escrevia. E aí teve um capítulo que eu falo de ficar com o essencial. E eu fui escutar palestras, ler livros, falando dessa realidade, né, de ficar com o essencial. E um autor, ele falava disso, de colocar em ordem o armário do banheiro, tirar os excessos, não sei o quê. Falou de amostra grátis, foi um negócio no meu coração. Meu Deus,
Eu fui lá no meu banheiro, tinha um monte. Aí eu fui organizando, fazendo uma limpeza, deixando tudo organizadinho, para depois escrever, para depois recomendar para vocês. Então, inclusive, fica a dica, tá, meninas? Você não está sozinha. É um itinerário, uma jornada de volta à essência, com dicas práticas, que vai lá na alma. Vamos lá. Minhas irmãs, nós temos uma missão linda. A missão da alma feminina no mundo. Mas para ela acontecer de forma ampla, ordenada, que nos aproxime do céu, ela precisa estar ordenada. E a ordem começa por dentro. Somos filhas do Pai. Desde o início desse acampamento, temos batido nessa tecla para que você não se esqueça. Você não está sozinha neste mundo. Você é filha de Deus que é Pai. E convém a nós, como filhas de Deus, como mulheres cristãs, escolhermos a vida ao invés da morte. As mulheres cristãs, as mulheres de Deus, jamais podem ser como as mulheres do mundo. O mundo já tem mulheres agressivas demais, nós precisamos de mulheres ternas. O mundo já tem muitas mulheres grosseiras, nós precisamos de mulheres educadas, refinadas. Há muitas mulheres ríspidas, nós precisamos de mulheres ternas. Existem muitas mulheres que têm fama e fortuna, nós precisamos de mulheres de fé. Você está disposta a ser uma mulher de fé? Já existe bastante ambição. Nós precisamos de bondade, de compartilhamento, de acolhimento. Existe orgulho suficiente, nós precisamos de mais virtudes. Precisamos cultivar as nossas virtudes. Já temos popularidade demais, minhas irmãs. Nós precisamos de mais pureza, mais ternura. São João Paulo II, na carta que escreveu às mulheres, ele destaca o olhar amoroso de Jesus na vida das mulheres do Evangelho. São muitas passagens no Evangelho onde nós vemos a ternura de Jesus, o acolhimento de Jesus em relação às mulheres. E é interessante que as mulheres que Jesus encontrava, que recebiam deles graças, que eram tocadas pelo ministério de Jesus, pelos dons de Jesus, pelo amor de Jesus. A gente lembra que Marta, Maria, Madalena, tantas mulheres que foram tocadas, atraídas por Jesus. Elas seguiam Jesus. E Jesus continua agindo assim. Ele chama, Ele cura e Ele envia. Como eu falei ontem, é o movimento, né? Jesus chama, Ele cura o nosso coração e nos envia em missão. Era assim. Quando ele caminhava em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ele ia curando e atraindo as mulheres para o seu ministério, que elas seguiam Jesus. Nós vemos várias passagens onde as mulheres serviam a Jesus, seguindo Jesus. Mas Jesus também envia essas mulheres em missão, como enviou Madalena, que viu ele ressuscitado e saiu dizendo, eu vi o Senhor. E tomara que neste acampamento, neste final de semana, você de fato tenha experimentado o amor de Deus na sua alma e possa sair dizendo com a sua vida, mais do que as palavras, eu vi o Senhor. E conta tudo o que Ele te fez, que Ele te disse. E aí você vai estar cumprindo também a sua missão como mulher neste mundo. A gente já vai caminhando para o final, né, da nossa conversa, que passa tão rápido, gente. Passaria o dia aqui conversando com vocês. Mas eu quero deixar alguns conselhos para que você leve para casa as dicas, os conselhos que eu estou te dando aqui. E quando você estiver lá na situação, você vai lembrar, nossa, a Djaneira deu essa dica. Vou colocar em prática, ver se funciona. Eu te garanto que funciona. Vamos lá. A primeira delas é, coloque Deus no centro da sua vida. Não é só cantar como o queridíssimo Frei Gilson canta. Tu és o centro da minha vida. A gente canta junto com ele, né? Eu canto um pouco desafinado, mas eu amo essa música. Só que na vida, minha querida, tem que ser na vida. Tu és o centro da minha vida, Jesus. Buscando a Eucaristia, buscando confissão, buscando perdão, buscando trocar as minhas vestimentas por uma vestimenta que me aproxime de Deus. Enfim, Deus no centro da minha vida.
Muitas mulheres têm medo de entregar a sua vida para Deus, porque acham que tem o controle da sua vida, mas nós não temos o controle da nossa vida. A fé, a experiência com Deus nos liberta dessa mentira. Diga comigo, a minha vida está nas mãos de Deus. Não se esqueça disso, minha querida. A sua vida está nas mãos de Deus. E esse medo de entregar a nossa vida para Deus, de perder a nossa liberdade, isso é ilusão. Quanto mais nós entregamos a nossa vida para Deus, mais nós nos tornamos livres. É que é exigente. A gente tem que passar pela entrega, o abandono, experimentar o vazio, de não ter seguranças, de deixar Deus quebrar os nossos muros, deixar Ele conduzir a nossa vida. E isso mexe com a nossa autossuficiência, com o nosso orgulho, a nossa prepotência, de achar que nós podemos o que queremos. E não é bem assim. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Pela fé nos tornamos livres. Tem um texto de Dostoiévski, que Rubem Alves tornou mais conhecido, que eu acho tão bonito, faz tanto sentido nesse contexto, eu vou ler para você. É tipo uma poesia, então presta atenção. Eu sei que está calor, mas foca no essencial, que eu vou ler pausadamente para você. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Minhas irmãs, nós não somos chamadas para viver em gaiolas. Nós não podemos viver presos às nossas certezas, ideologias. Nós precisamos amar o vazio de depender de Deus, de ordenar a nossa vida para o amor e entregar a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso futuro. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos, diz a carta de Hebreus, capítulo 11. E Deus quer lhe ajudar, mas Ele precisa que você confie nele. Você não está sozinha, Deus está com você. É possível trocar a sua gaiola pelo vazio e viver essa experiência de fé que Deus está lhe propondo. A segunda dica que eu deixo para você é: ame a sua verdade. Não fuja da sua realidade. Porque você é a sua história personificada. Eu olho para você que está aqui prestando tanta atenção àquilo que eu estou te dizendo. Eu vejo só a imagem de óculos, com a blusa vermelha, uma calça. Mas Deus, Ele vê o teu coração, tua essência. E tudo aquilo que você viveu faz sentido para Deus. Até as dores de Janira, os traumas, sim, tudo ganha um novo sentido à luz do olhar amoroso de Deus. Então se reconcilie com a sua história, minha querida. Ame a sua verdade. Sua história, por dura que seja, é a sua história. Ela tem um grande valor. Quando você olha para a sua história com esse olhar da misericórdia de Deus, você vai perceber que em cada acontecimento estava ali a mão de Deus, o socorro de Deus, senão você nem estava aqui. Então louve a Deus pela sua história. Quando nós nos reconciliamos com a nossa história, parece que nós vivemos uma nova vida. Então procure descobrir quem você é. Se siga. Preste mais atenção em você. Preste atenção nos seus stories reais. Os acontecimentos do seu dia a dia dizem muito também da sua história, seus valores. Converse com seus pais, seus avós, a respeito de quem realmente você é, né? Quando você era criança, como que você agia, o que fazia. Eu proponho também no livro esse voltar à essência a partir da verdade da história. Uma árvore que não ama a sua raiz, que não alimenta a sua raiz, ela morre, ela murcha, seca, morre. E qual é a nossa raiz? Quem nós somos? Eu sou de Janira, filha de João, Maria, nasci lá no Nordeste e tal,
num sítio, no meio do mato, e estou aqui hoje. Mas eu preciso considerar a minha história, me reconciliar com a minha história. Aconteceu isso, meu pai me abandonou, houve essa traição, ok, tudo isso é verdade. Você não pode mudar os acontecimentos, mas você pode mudar a forma de lidar com os acontecimentos. E isso é reconciliação com a história. Seja a favor de si mesmo. Eu acho lindo esse pensamento de São Bernardo de Claraval. Ele diz, seja a favor de ti mesmo. Se ame, se acolha, se perdoe. Ressignifique os acontecimentos da sua história, com perdão, com amor. Tem uma música antiga do Padre Antônio Maria, mas eu acredito que vocês conhecem. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. Ele diz, venha Jesus passear na minha vida, quero te mostrar os lugares em que estive só. Fica a dica, viu, Rosinalva? É linda essa música. E existem várias outras dentro dessa perspectiva, mas que vai nos mostrando que é preciso entrar na nossa história, tocar nos acontecimentos à luz do amor de Deus. Porque aí você não volta sozinho, você volta com Deus, conduzido por Deus, sabendo que não está sozinha. Tem uma mão poderosa e amorosa, eterna de Deus, que lhe conduz, que lhe mostra, filha querida, aqui você estava sozinha, sua mãe tinha ido trabalhar, porque ela precisava de comida para você, e você se sentiu só, abandonada, mas na verdade eu estava com você. O Senhor está tocando alguém que viveu essa realidade. Foi o melhor que a sua mãe pôde fazer. Ela precisava de comida, de alimento, então ela não lhe abandonou, ela apenas foi trabalhar para trazer o alimento para casa. Só que na sua ingenuidade, na sua pequenez, na sua imaturidade própria da sua idade, você era criança, você não conseguia traduzir isso, entender isso. E soou como um abandono. E o Senhor está te curando, porque Ele te ama. E dizendo, filha, não foi um abandono. E outra, você não estava só porque eu estava com você. O Senhor também está tocando desse lado, uma mulher, uma menina, muito forte isso. Que você foi deixada na escola, os seus pais, um esqueceu e o outro não estava no momento, e não conseguiram pegar você quando terminou a aula. Você ficou sozinha, você chorou muito, e você se sentiu abandonada, todos os pais indo buscar as crianças, e você ali sozinha. Deus está te curando e dizendo, você não estava só, eu estava com você. Acredite, não foi assim porque os seus pais quiseram, foi um acontecimento. Só que na infância a gente não consegue fazer a leitura de forma real. É o sentimento, se sentiu só. E é essa dor, essa chaga, que às vezes vai influenciando nas nossas escolhas no dia a dia. Tenha calma, é mais uma dica que eu deixo para você aqui. Tenha calma. A agitação tem nos tirado do centro das coisas mais importantes da nossa vida. Eu falava isso no início do acampamento. Estamos geralmente preocupadas com o futuro, e aí o acúmulo de ansiedade que tem crescido tanto. O Brasil foi diagnosticado, não seria a palavra, mas declarado como o país mais ansioso do mundo. Estamos ansiosos demais. A ansiedade é um sentimento comum, normal, mas em excesso pode ser também uma patologia. Então tenha calma, respire. Use sua razão, não se deixe levar só pelos sentimentos. Meu sentimento vai dizer, olha, vamos rápido porque tem um leão ali vindo te pegar. Aí eu tenho que usar a razão e dizer, não, eu estou na chácara, tem seguranças, tem uma grade, eu não tem um leão aqui. Depois o leão tem mais o que fazer de vir no sol tão quente passear aqui nessa hora. Entendeu? Usa a razão. E não deixe que a ansiedade roube a ação de Deus que está no presente. Mas também às vezes ficamos apegadas ao passado, né? Se eu tivesse feito assim, se. O se não te leva para o céu. Passou, entrega a Jesus. Coloca aos pés da cruz de Jesus. Clame o poder do sangue de Jesus para redimir o seu passado. Você fez o melhor que você podia na situação. Foi o melhor que você podia. Não deu certo? Amém. Entrega para Jesus. E agora, viva o presente. Acolha.
esse dom que Deus está lhe dando no presente. Você não pode ficar com todas as coisas ao mesmo tempo martelando a sua cabeça. É no presente que Deus se manifesta. Depois, mais uma dica rapidinha. Essa é uma dica de ouro para mulheres, né? Estamos no encontro de mulheres. Os homens acho que não precisa tanto disso, mas nós mulheres precisamos. Não se compare, minha querida. Não se compare, porque você tem uma beleza única, tem um chamado único, tem uma família única, e Deus tem um olhar único em relação a você. Não fica olhando aí no Instagram toda hora e dizendo, ai, fulano emagreceu, ciclano comprou um carro, Beltrano viajou para o exterior, e eu? Aí você vai assim, ó, se depreciando. Isso não vem de Deus. Quando vem um sentimentozinho de comparação, você começa a ver seu valor, suas virtudes. Você tem muita coisa boa que você não presta atenção. Você limpa uma casa como ninguém, bendito seja Deus. Você faz um bolo que ninguém faz igual. Você tem tantos dons, se você parar para pensar. Faz uma unha que, olha, ninguém põe defeito. Arruma o cabelo que é uma beleza. Cuida de um filho que, olha que maravilha. Então preste atenção naquilo que você faz bem, valorize-se. E louve a Deus pelos dons que Ele lhe deu. E não fique se comparando não, viu? Seja você. E não se esqueça que é assim que Deus ama você. Depois, uma dica de ouro para fechar. Fuja da funcionalidade. Nosso querido Papa Francisco, que está tanto necessitado das nossas orações, ele também sempre falou para as mulheres, do jeitinho dele, mas falou. E ele dá essa dica, ó. Fuja da funcionalidade. A mulher, ela não foi feita para fazer coisas simplesmente, mas ela é chamada a ser. A funcionalidade não é o objetivo da mulher. A missão da mulher é, antes de tudo, criar harmonia no mundo, diz o Papa. Então, fugir da funcionalidade. E eu explicava ontem, não é ficar de braços cruzados, vendo a vida passar, não. É fazer o que eu devo no momento presente. Aliás, não está aqui, mas é uma dica muito importante para fugir da funcionalidade. Ter uma vida ordenada para o amor. É fazer o que eu devo fazer no momento presente. Minhas irmãs, e aí eu me incluo, se nós fizéssemos isso, a nossa vida fluiria como um rio, calmo e tranquilo. Fazer o que deve ser feito a cada instante, vivendo o presente. Então, o que eu preciso fazer agora é lavar roupa. Então, vou lavar roupa com inteireza. O que eu preciso fazer agora é o almoço. Eu vou fazer o almoço. O que eu preciso fazer agora é ir para o trabalho. Então, eu vou, entendeu? Fazer o que deve ser feito a cada instante, escolhendo a vida. E assim a nossa vida vai sendo ordenada para o amor. Nós precisamos considerar que existe um tempo para cada coisa. E criar harmonia no lugar onde nós estamos é um dom que Deus está nos convidando a colocar em prática, minhas irmãs. E ter paciência com o processo, viu? Que não é do dia para a noite, não. A perfeição, ela pertence a Deus. E só no céu, quando estivermos face a face com Deus, vamos estar livres de todo pecado, de todo peso. Mas enquanto isso, nós estamos na luta, buscando a perfeição, mas nos conformando, lidando bem com a realidade das nossas fraquezas e os nossos dons. Não é o conformismo, mas é o acolhimento das nossas fraquezas, tendo paciência e seguindo em frente. Santo Agostinho tem um pensamento bonito que ele diz assim: enquanto vivemos, lutemos. Se continuarmos a lutar, é sinal de que não nos rendemos e de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em nós. Se a morte não te encontrar como um vencedor, que ela te encontre como um lutador. Amém? Vou até repetir, traduzindo para o feminino. Se a morte não te encontrar como vencedora, que ela te encontre como lutadora. E aí, com certeza, a misericórdia de Deus vai te levar ao céu, no lugar onde não haverá lágrimas, onde você será mais feliz.